Bom, olá a todos. Eu vou gravar uma videoaula a respeito deste assunto, literatura, estudos culturais e pós-modernismo. E eu acredito que esta videoaula vai ficar relativamente longa, então pretendo dividi-la em, em algumas partes mais curtas, né? E, bom, esse arquivo eu fiz especialmente para um concurso, né? Faz alguns anos já, faz vários anos já, na verdade, né? Em 2007, né? Daí agora eu estava revendo, né? E pensei em atualizar o arquivo, mas eu vi e assim achei que estava bom desse jeito mesmo. Algumas coisas que poderiam ser atualizadas, por exemplo, são as normas de citação bibliográfica, né? Que estão fora do padrão da ABNT. Mas depois eu pensei assim, na verdade, até o fato de as normas estarem fora do padrão também é significativo, né? E tem alguns exemplos que eu uso, um especialmente, né? Que também é um pouco desatualizado, mas não importa, né? E não importa por quê. O que eu quero dizer é assim, esse assunto, ele não é um assunto que esteja completamente definido, né? Esses conceitos aqui, são esses, e essa é a única maneira de compreendê-los, né? Também porque quanto mais a gente se aproxima da nossa época, né? Mais indefinidos são os conceitos, né? Então, o conhecimento é provisório. Todo conhecimento é provisório e dinâmico, né? Está sempre se transformando. Portanto, deixar o arquivo do jeito que ele estava em 2007 também quer dizer alguma coisa a respeito do assunto, né? Bom, dito isso, é, vamos lá, né? Então, literatura, estudos culturais e pós-modernismo. Então, eu vou começar falando de estudos culturais e literatura, né? Quando é que surgem os estudos culturais? Surgem no final da década de 1960, né? Tendo dentre seus precursores o galês Raymond Williams e o jamaicano Stuart Hall. A atenção nos estudos literários, né, desloca-se das obras de arte, no sentido tradicional do cânone ocidental, para a cultura, em sentido amplo, concebida como um conjunto de práticas sociais. Bom, a ideia de cânone tem a ver com o quê? Com obras literárias que são clássicas, né? Que são assim consideradas as mais importantes de um determinado conjunto, uma determinada tradição cultural, né? Então, e esse cânone, ele de certa maneira, ele se impõe, né, no estudo da literatura, né? Mas o que os estudos culturais vão fazer é justamente questionar esse cânone, né? E de que maneira isso acontece? Acontece assim, os professores de literatura, né, como o Raymond Williams, por exemplo, começam a lecionar para, operários ingleses, né, ou britânicos. E daí ele se pergunta se ele não estaria impondo os seus valores culturais
sobre os seus alunos, né? Então ele começa a valorizar também a cultura do próprio aluno, né? Que é uma coisa que hoje em dia é mais facilmente aceito, né? Porque já está meio que estabelecido que o professor não deve simplesmente impor a sua cultura, né, sobre os alunos, né, sem levar em conta a realidade desses alunos, certo? Nem funcionaria, né? Mas tá, então vamos seguir aqui. Os estudos culturais estão diretamente relacionados com o ensino da literatura, uma vez que não se pode mais ensinar literatura partindo de um cânone literário naturalmente aceito por ser transmitido pela tradição. É preciso levar em conta a realidade do aluno e perceber que a literatura não deve ser tratada como um conhecimento separado dessa realidade. Sim, né? Se o aluno não se identificar minimamente com aquela obra, então o ensino da literatura fracassa, né? Então, por exemplo, se a gente quer que o aluno leia Machado de Assis, a gente tem que encontrar uma maneira de ele estabelecer relações entre o Machado de Assis e o seu próprio conhecimento da realidade, né? Então, é um desafio, né? De qualquer forma, a gente pode partir de expressões culturais que têm alguma semelhança com a literatura e ir aproximando o aluno da obra que a gente considera canônica, né? Que ele deve conhecer, né? Tá, tudo isso que eu estou falando vai ser retomado de certa maneira mais adiante, né? Mas assim, são assuntos bastante complexos e se eu ficar discorrendo sobre cada um desses conceitos, eu não avanço, tá bom? Mas vocês fiquem à vontade aí para comentar, tá bom? Bom, materialismo cultural é uma expressão criada pelo Raymond Williams para descrever a cultura como uma formação histórica. Então, existe uma distinção entre o econômico, a infraestrutura e o cultural, a superestrutura, né? E essa distinção se dilui, né? Então, esse é um conceito marxista, né? Entre infraestrutura e superestrutura. Então, a infraestrutura seria o aspecto econômico da sociedade e a superestrutura seria o cultural. E essa diferença entre esses dois aspectos se dilui, né? A gente vai ver também no decorrer da exposição como isso ocorre, né? Então, estabelece-se uma ponte entre o marxismo e a pós-modernidade. Então, na pós-modernidade ou capitalismo tardio, a cultura adquire uma posição central, pois os bens culturais, como a informação e a tecnologia, valem mais do que os produtos industrializados. A concepção marxista da sociedade, que considerava os fatores econômicos como condicionantes, deve ser alterada para dar conta da nova realidade. Então, basicamente, a gente pode dizer assim, que na nossa época, né, cada vez mais, a tecnologia, né, tem um valor maior do que o próprio bem material, né? Então, por exemplo, um determinado programa de computador ou, essas empresas de tecnologia, de informática, né, ou da internet,
elas acabam tendo um produto mais valorizado do que, por exemplo, uma indústria automobilística, né? Também porque cada vez mais todos os produtos dependem da tecnologia, né? Então a tecnologia acaba tendo um valor maior, né? Então a cultura é vista como um campo de construção dialética dos sentidos, responsável pela produção, reprodução e transformação da realidade, né? Então, por exemplo, a gente pode pensar na publicidade, por exemplo, né? A publicidade na nossa época tem uma importância fundamental, né? E ela gera uma riqueza enorme, né? Se vocês pensarem, por exemplo, nos meios de comunicação, né? Eles sobrevivem a partir da publicidade, né? Então, um anúncio publicitário, ele é muito mais caro, por exemplo, né? Do que os bens materiais, né? Do que determinados bens materiais, né? Então, um patrocínio, por exemplo, de de um clube, né, de um time de futebol, é uma coisa que gera uma riqueza enorme. Né? Quer dizer, uma determinada marca divulgar, né, o seu produto através de um time de futebol, por exemplo, dá uma visibilidade enorme para essa marca. Né? Então, o, por outro lado, né, o, então essa empresa dessa marca tem que pagar é, muito pelo anúncio publicitário. Né? Então, o anúncio publicitário acaba tendo um valor muito maior na nossa época, né, do que tinha antes. Então, qual é a proposta política dos estudos culturais? Ó, aqui que eu tô falando, tá fora das normas da ABNT, tá bom? Mas eu tô seguindo a lógica do Humberto Eco, né? Num livro chamado Como se faz uma tese, que ele diz assim: o importante das normas de citação bibliográfica é que a gente entenda o, o que está sendo dito, o que está sendo citado, de onde está sendo tirado, etc. Ou seja, qual é a fonte, né? E em que momento cada trecho é uma citação direta da fonte ou não, certo? Então, quem quiser, leia esse livro, Como se faz uma tese do Humberto Eco, né? Bom, para Williams, o Raymond Williams, né? A questão é pensar uma política que dê acesso a todos as formas de cultura que, embora usurpadas para uso exclusivo por uma determinada classe, são herança comum que será mantida viva e, portanto modificada no momento em que tivermos uma forma participatória de cultura. Williams enfatiza que essa cultura em comum depende de uma mudança radical na organização econômica da sociedade. Bom, esse trecho, né, é de um livro da professora Maria Elisa Sevasco, que se chama 10 lições sobre estudos culturais. Então, então a gente pode pensar na questão do acesso à cultura. Né? Então, por exemplo, no caso da literatura, o professor de literatura ele deve pensar em garantir que o seu aluno tenha acesso ao cânone literário, às obras literárias, de um modo geral, ou a própria ideia, né, a própria literatura de um modo geral, né? Por quê? O aluno ele chega na escola ou o aluno que não frequenta assim antes de chegar na escola, né? Ou antes de chegar na escola, muitas vezes ele não tem acesso à literatura, né? Por quê? Porque a família, por exemplo, não lê, não tem hábito de leitura, né?
ou ele não tem discernimento para escolher uma obra literária e distinguir o que é uma obra literária e o que é um produto da cultura de massa, né? Então é função da escola, né, garantir que o aluno tenha esse discernimento. Claro que a escolha do que ele vai ler depende, assim, uma vez que ele tenha esse discernimento, a escolha é dele, né? Então, a ideia qual é? A ideia é que o aluno, sem a escola, né, antes da escola, ele tem acesso aos bens culturais que os meios de comunicação de massa divulgam, né? Mas a literatura propriamente dita depende de uma formação escolar. Então, a função do professor de literatura é garantir que o aluno tenha esse acesso e essa compreensão, né? Tá. Se na pós-modernidade a cultura adquire uma importância central para que a sociedade seja de fato democrática, não basta mudar as relações materiais, mas também é necessário que a cultura seja transmitida de forma democrática. Ou seja, é necessário que haja um intercâmbio cultural entre o que antes se considerava cultura erudita e cultura popular, né? Então, esses conceitos eles precisam ser eles precisam ser bem compreendidos, né? Então, por exemplo, o que a gente chama de cultura erudita na literatura? Ah, na literatura brasileira, é o Machado de Assis, é o Carlos Drummond de Andrade, é o Manuel Bandeira, é a Clarice Lispector, né, o Guimarães Rosa. Os autores de literatura são os escritores, né? As obras deles são a cultura erudita, aquela que a gente entra em contato através do estudo, né? E a cultura popular, o que que é? A cultura popular é, por exemplo, o repente nordestino, a música popular, né? É o funk carioca. Bom, daí já a gente pode discutir, né, o que tem de popular ou de massa, né? Mas a questão é assim, ó. Acho que vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Existem três conceitos que a gente deve compreender, né? Um deles é a cultura erudita. Outra é a cultura popular, que é aquela cultura espontânea do povo, né? Então, por exemplo, um tocador de viola, né? Mas também tem um outro conceito que é a cultura de massa. O que é a cultura de massa? A cultura de massa é algo que depende da indústria cultural, né? E tem como objetivo o lucro, né? Então, por exemplo, até certo ponto, a música popular faz parte da cultura popular. Mas a partir de um determinado momento, a música popular é cultura de massa. Em que sentido? No sentido em que ela é produzida por uma empresa para ter lucro, né? Dá para entender o que tu querendo dizer? Bom, qualquer coisa vocês comentem aí no eu estou postando no YouTube, né? Então vocês comentem aí. Mas enfim, a questão é que a gente tem que ter esse discernimento, né? E também que a cultura erudita ela não pode ficar completamente fechada num mundo isolado da realidade do aluno, né? Mas ela tem que haver um diálogo entre a cultura erudita e a popular para que o aluno consiga acessar, né? Ter acesso à cultura erudita. E o professor de literatura ele tem uma função muito importante para estabelecer esse diálogo, né? Então, por exemplo, eu falo do funk, né? Então, o funk, até certo ponto, é um produto da cultura de massa para gerar lucro. Mas também tem
um aspecto de cultura popular da periferia, né? Que eu não conheço muito, para falar a verdade, mas eu sei da existência, né? Então, por exemplo, um determinado aluno ele pode se identificar com o rap, né? Com os slams, né? Que são de certa maneira se aproximam do que é o repente nordestino, né? Uma espécie de improvisação, de poema falado, cantado, né? Improvisado, né? E então, se o aluno percebe na literatura erudita a mesma a, a mesma beleza da cultura popular que ele conhece, então a gente consegue fazer com que ele acesse aquela cultura erudita, aquele produto da cultura erudita, né? Vamos dizer assim. Né?